A história do cristianismo se inicia durante o reinado do primeiro imperador romano, Otávio Augusto, ou César Augusto, que se torna imperador para estabilizar a política e economia em Roma. César Augusto inicia um período chamado de Paz Romana. Neste período, ele promove reformas sociais e administrativas. O imperador incentiva a agricultura, o comércio e a indústria, e constrói obras públicas como estradas, pontes e templos. César Augusto gera empregos, fortalece a proteção nas fronteiras do império e cria uma guarda pessoal para sua proteção. O imperador fez uma reforma social que dividiu os grupos em plebeus ricos e patrícios, plebeus pobres e o grande número de desempregados, a quem era oferecida a política de pão e circo, ou seja, distribuição de pequena quantidade de trigo e espetáculos de luta de gladiadores. No ano 4 depois da Era Comum, nasce Jesus, que, segundo historiadores, ocorreu em Nazaré, hoje capital de Israel. Jesus seria um camponês pobre que defendia a instauração do reino de Deus. Através de Jesus Cristo, nasce o cristianismo, a doutrina pregada pelos seguidores de Jesus. Os seus seguidores acreditavam que ele era o enviado de Deus para redimir a sociedade. O reino de Deus seria caracterizado pela justiça e fartura, e não teria hierarquias sociais. No entanto, nem todos acreditavam nessa mensagem, e essa mensagem passa a ser uma afronta à elite judaica e ao Império Romano. Além de não reconhecer os imperadores, os seguidores do cristianismo vão se recusar a servir o exército do Império. Isso acaba levando à tortura e execução dos seguidores do cristianismo no Império Romano. Um ano depois, nasce Saulo. Saulo perseguiu os primeiros discípulos de Jesus. Mas durante uma viagem de Jerusalém a Damasco, que seria para prender os fiéis, Saulo mudou totalmente de vida. Durante a viagem, Saulo teve uma visão de Jesus envolto numa grande luz. Após a visão, ele fica cego, e depois de 3 dias recupera sua visão. Ele então se batiza e passa a pregar o cristianismo. Saulo passa então a se chamar Paulo. Paulo torna uma pessoa importantíssima para a difusão do cristianismo. Paulo, em suas missões, passa a levar o cristianismo pela bacia do Mediterrâneo, transformando as crenças religiosas e a filosofia da região. No ano 14, deu-se início à dinastia Júlio-Claudiana. Essa dinastia teve como imperadores Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Dinastia caracterizada por constantes conflitos entre o Senado e os imperadores, que após a morte de Nero, os exércitos passaram a querer opinar na decisão dos próximos imperadores. No ano 27, seria o início do Alto Império, que duraria até 2035. Relatos de historiadores dizem que o primeiro templo cristão teria surgido entre o ano 30 e o ano 70. No ano 35 ou 36, ocorreu a morte de Jesus Cristo. Ele foi preso, julgado, condenado e executado. Após a morte de Jesus, por volta de 50, os seus apóstolos passaram a levar a doutrina para outras regiões. Apóstolos como Pedro e Paulo levaram os ensinamentos e história de Jesus por Roma e pela Europa. No ano de 64, ocorreu o grande incêndio da cidade de Roma. Muitos disseram que o imperador Nero foi quem ordenou secretamente o incêndio para reconstruir parte da cidade de acordo com seu gosto. Outros ainda disseram que Nero havia ordenado o incêndio para culpar os cristãos que não reconheciam o imperador. Como os cristãos acreditavam que a culpa era de Nero e que a tragédia sinalizava o fim dos tempos e continuavam sem reconhecer o imperador, a ação de Nero foi a perseguição e morte das centenas de cristãos que o teriam desafiado. No ano de 67, o apóstolo Paulo morre decapitado por fazer a pregação do cristianismo. Nesse ano era o reinado de Nero. Em 69, deu-se início à dinastia Flávia, que teve como imperadores Vespasiano, Tito e Domiciano. Esse período foi marcado pelo reequilíbrio da economia e instituições. Os romanos dominaram a Palestina e ocorreu a dispersão dos judeus. No ano de 72, o imperador Vespasiano deu início à construção do Coliseu. Segundo a história, o Coliseu era o local onde ocorriam as lutas dos gladiadores entre si ou entre animais selvagens. Foi onde também os cristãos teriam sido sacrificados. As atividades no Coliseu se encerraram em 523, depois da Era Comum.
Em 81, houve a perseguição aos cristãos pelo imperador Domiciano. Domiciano era um romano muito tradicional e viu os seguidores do cristianismo como uma ameaça a essas tradições. Em 96, deu início à dinastia Antonina. Teve os imperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodo. Devido à boa administração desses imperadores, exceto pelo último, esse período foi considerado de grande prosperidade, essa que Roma jamais iria ter novamente. Após o assassinato de Cômodo, a pressão militar aumentou. Em 98, o imperador Trajano passou a considerar os cristãos como ateus. No entanto, quem fosse denunciado por pregar o cristianismo era condenado à prisão ou morte. Em 193, iniciou a dinastia Severa, com os imperadores Sétimo Severo, Caracalla, Hélio Gábalo e Severo Alexandre. Deu-se início às crises internas e pressões externas, essas tecidas pelos bárbaros que levariam ao declínio do Império Romano a partir do século III. No ano de 202, a perseguição dos cristãos aumenta. Sétimo Severo proíbe a conversão ao cristianismo, uma vez que ele percebeu que as comunidades cristãs ganhavam cada vez mais força. No ano de 235, deu-se início ao declínio do Império Romano, que duraria até 284. A queda foi causada por crises políticas, falta de mão de obra escrava, problemas econômicos, dificuldade de proteger as fronteiras e também pela difusão do cristianismo, que pregava valores contrários ao do trabalho escravo e à divinização dos imperadores. Em 250, Décio, que era o imperador saudado, acreditava que o cristianismo era o maior inimigo do Estado romano, fazendo assim a perseguição sistemática dos cristãos. Em 253, deu-se o começo do reinado de Valeriano, que foi marcado pela paz e tranquilidade no cristianismo. Mas o imperador logo foi influenciado pelo partido militar, que aconselhou confiscar os bens dos cristãos para sanar situações financeiras. Inicia-se então a perseguição principalmente dos líderes religiosos, como os bispos. Em 260, o então imperador Valeriano e seu exército de 70 mil homens foram capturados pelo Império Sassânida. Com a consequência de derrotas militares e o surgimento da epidemia da peste de Cipriano, o povo intensificou a busca de novas crenças e rituais para afastar os perigos, e ao mesmo tempo a perseguição aos cristãos se intensificou. Os imperadores dessa época não conseguiram manter o controle do império. O Império Romano foi abandonado. No Império Romano foi abandonado o caráter aristocrático para se tornar um império militar. Em 303, deu-se a perseguição de Diocleciano, que foi a maior, mais violenta e última perseguição, que tinha como objetivo declarado acabar com o cristianismo e a igreja. Em 312, começa o Império de Constantino, o primeiro imperador a dar liberdade de culto aos cristãos. No ano de 313, Constantino, ao perceber que apoiar o cristianismo poderia ajudar a se fortalecer e a enfrentar a decadência romana, concede a liberdade do culto aos cristãos através do documento chamado Edito de Milão, e assim também devolveu os bens que haviam sido confiscados. No ano de 323, a fé cristã passa a ser aceita e incentivada pelos romanos. No ano de 325, teria surgido a primeira igreja católica. No ano de 330, Constantino transfere a capital romana para Bizâncio, que muda de nome para Constantinopla, hoje atual Istambul, na Turquia. Constantinopla era localizada entre o Mar Negro e o Mar Mármara, uma ótima localização para fomentar o comércio da região e fortalecer a cidade. Em 380, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, por ordem do então imperador Teodósio, na lei conhecida como Edito de Tessalônica. No ano de 395, a insatisfação com a mudança da capital para Constantinopla faz com que o então imperador Teodósio estabelecesse duas capitais, dividindo o império ao meio, o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma,
e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Em 410, pela primeira vez em 800 anos, Roma é saqueada. O ano de 476 é marcado pelo último imperador do Império Romano do Ocidente. Rômulo Augusto governou apenas de 475 a 476. Como o Império Romano do Ocidente não era reconhecido pelo Império Romano Oriental, o Império Romano do Ocidente passou a sofrer uma série de invasões de povos bárbaros vindo do norte da Europa. Após Rômulo Augusto ser deposto por Odoacro, líder de um dos povos bárbaros, o Império Romano do Ocidente deixa de existir, dando lugar a pequenos reinos. Embora as invasões bárbaras tenham sido fator decisivo no fim do Império Romano do Ocidente, outros fatores também contribuíram, como altos custos administrativos e militares, aumento de impostos e tributos, corrupção política, crise no fornecimento de escravos e difusão do cristianismo. Enquanto acontecia a queda do Império Romano no Ocidente, o Império Romano no Oriente prosperava, pois via na religião um modo de unificação. A passagem para a Idade Média foi gradual e localizada. As áreas rurais cresceram como centros de poder, enquanto as zonas urbanas diminuíram. Apesar do Oriente conter o maior número de cristãos, aconteceram importantes desenvolvimentos no Ocidente. Em 493, surge o Papado Ostrogodo, durando até 537. Após a queda do Império Romano do Ocidente, a Itália foi dominada pelo reino ostrogodo. Rapidamente, tribos bárbaras se converteram ao arianismo ou ao catolicismo. Quando o rei dos francos, Clovis I, converteu-se ao catolicismo, aliando-se assim com o papado e os mosteiros, outras tribos, como os visigodos, seguiram seu exemplo. Clovis I foi importantíssimo na expansão missionária. Em 494, o Papa Gelásio I, a fim de frear novamente o cesaropapismo e o abuso dos governantes seculares, publica a Epístola Duos Sancti, na qual diz que os papas e os bispos devem administrar a Igreja. Em 537, teve início ao Papado Bizantino. O papado é considerado a base do romanismo, o alicerce, o fundamento do catolicismo romano. A Igreja Católica acredita que a doutrina sobre o papado é bíblica e decorre do primado de São Pedro entre os apóstolos de Jesus. Foi um período de dominação bizantina do papado entre 537 a 752. Justiniano I conquistou a Península Itálica na Guerra Gótica e nomeou os 3 papas seguintes, uma prática que seria continuada pelos seus sucessores e, posteriormente, delegada ao exarcado de Ravenna. Em 590, o Papa Gregório I, eleito prefeito de Roma pelo imperador Justiniano I, foi responsável por aplicar várias reformas políticas que ocasionaram o prestígio do papado durante toda a Idade Média. No início do século VII, exércitos muçulmanos haviam conquistado grande parte do sul do Mediterrâneo e representam uma ameaça para a cristandade ocidental. No século VI, a expansão missionária ocidental, ou cristianização, nome que se dá ao processo de conversão de indivíduos ao cristianismo, ganhou força. O processo de cristianização foi, por vezes, relativamente pacífico, enquanto por outras foi muito violento, variando desde conversões políticas até campanhas militares que converteram as forças dos povos nativos. A perda gradual dos domínios do Império Romano do Ocidente, substituído por federações e reinos germânicos, coincidiu com os primeiros esforços missionários em áreas não controladas pelo desmoronado Império. Em 716, após a fundação de uma igreja em Utrecht por Willibrord, houve um recuo na expansão do cristianismo após o rei pagãos dos frísios, Redbod, destruir muitos centros cristãos entre 716 e 719. Em 717, o missionário inglês São Bonifácio foi enviado para ajudar Willibrord, estabelecendo igrejas e continuando as missões frísias na Alemanha.
Em 720, teve início a iconoclastia bizantina. Após uma série de reverses militares pesados contra os muçulmanos, a iconoclastia surgiu no início do século VIII. Em 720, o imperador bizantino Leão III e o usuário proibiu a representação pictórica de Cristo, santos e cenas bíblicas. No Ocidente, o Papa Gregório III realizou 2 sínodos em Roma e condenou as ações de Leão III. Em 754, o Império Bizantino convocou o Concílio Inoclasta de Hieria, declarando que os retratos dos santos eram heréticos. O movimento destruiu grande parte das representações artísticas cristãs da Igreja primitiva. Em 787, o movimento iconoclasta foi definido como herético no Segundo Concílio de Nicéia, mas conseguiu um breve ressurgimento entre 815 e 842. Em 820, teve início a Renascença Carolíngia, que foi um renascimento cultural e intelectual da literatura, das artes e dos estudos das escrituras durante o final do século VIII até o final do século IX, principalmente durante o reinado de Carlos Magno e Luís o Piedoso, que eram governantes francos. Para resolver os problemas do analfabetismo, do clero e dos escribas da corte, Carlos Magno fundou escolas e atraiu a maioria dos sábios de toda a Europa para sua corte. 1054 Cisma do Oriente. Todos os cristãos na época estavam reunidos na Igreja Católica. Durante essa época, as principais autoridades da Igreja eram os bispos, também chamados de patriarcas. Enquanto Roma ainda era a capital do Império, seu bispo exercia maior influência sobre as decisões da Igreja. Com o passar do tempo, os bispos antigos começaram a questionar essa influência e supremacia do bispo de Roma. Devido a esse conflito, o bispo de Constantinopla acabou rompendo com o Papa. Isso ficou conhecido como Cisma do Oriente. Com isso surgiram 2 instituições religiosas independentes: a Igreja Cristã Ortodoxa, com sede em Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma. Em 1095, expedições foram formadas pela Igreja para recuperar Jerusalém, a Terra Santa que foi dominada por turcos, e reunificar o mundo cristão dividido pelo Cisma do Oriente. Essas expedições ficaram conhecidas por cruzadas. Jerusalém, a Terra Santa, pertencia ao domínio árabe, e até então eles permitiam a peregrinação cristã, mas no final do século XI, os turcos tomaram Jerusalém. Convertidos ao islamismo, eles eram bastante intolerantes e proibiram o acesso dos cristãos a Jerusalém. Nesse mesmo ano, Urbano II, em oposição a este fato, convocou um grande número de fiéis para lutar. Porém, muitos camponeses perderam suas vidas em combate nessa primeira batalha. Após esse fracasso, foi criada a Ordem dos Cavaleiros Templários, que teve grande influência militar nos combates seguintes. 4 anos depois, em 1099, as cruzadas chegaram em Jerusalém e conseguem conquistá-las, além de Antioquia, Edessa e Trípoli. Em 1145, Edessa volta ao domínio dos muçulmanos sob a liderança de Zenge. Para retomá-la, o Papa Eugênio III lança a Segunda Cruzada. Porém, ele falha. 1174. Pré-Reforma. Foi o período que antecedeu a Reforma Protestante. Um dos nomes de mais importância nesse período foi Pedro Valdo. Ele encomendou a tradução da Bíblia e assim reuniu seguidores, os valdenses. Os valdenses eram perseguidos pela Igreja, já que negavam a supremacia. 10 anos após, aconteceu a Inquisição. Inquisição foi a perseguição que a Igreja impôs aos que não eram cristãos. 1187.
O líder muçulmano Saladino empreende inúmeras batalhas contra os cristãos, até que na Batalha de Hattin consegue enfim capturar Jerusalém. A Terceira Cruzada acontece entre o período de 1189 e 1192. Os cruzados tomam a cidade de Acre do poder de Saladino, mas falham na tentativa de recuperar Jerusalém. Em 1190, acontece a Venda de Indulgência. Essa venda de indulgências era considerada o perdão dos pecadores. Voltando a falar das cruzadas, entre 1202 e 1204, o Papa Inocêncio III decide lançar a Quarta Cruzada tentando recuperar a Terra Santa, sem o apoio dos reis. Porém, houve uma mudança de planos, onde as tropas atacaram e saquearam Constantinopla, fato que abalou as relações entre cristãos ocidentais e orientais. A Quarta Cruzada, conhecida como Cruzada das Crianças, falha. Querendo tomar Damieta no Egito, o cardeal Pelágio e o rei André II da Hungria, entre 1217 e 1222, comandaram a Quinta Cruzada, outro fracasso. Em 1227, Frederico II, soberano do Império Romano Germânico, decide liderar a Sexta Cruzada. Embora não contasse com o apoio da Igreja, ele conseguiu ocupar a Terra Santa em 1229, mas a cidade volta ao poder dos muçulmanos 15 anos depois. Entre o período de 1248 e 1254, Luís IX, rei da França, lança a Sétima Cruzada, sem o apoio do Papa. Além de falhar, o rei acaba sendo feito prisioneiro pelos muçulmanos e liberado somente após o pagamento de resgate. 1270. Persistente, Luís IX lança a Oitava Cruzada para capturar Tunis, na Tunísia, e assim chegar em Jerusalém. Porém, o exército abandona a região poucos meses após a sua chegada. Um ano após, Eduardo, príncipe da Inglaterra, e Carlos de Anjou, irmão de Luís IX, comandaram a Nona Cruzada para tentar impedir que Acre voltasse ao domínio dos muçulmanos. Em 1287, a Igreja proíbe a Bíblia aos que não faziam parte do clero. Nitidamente foi um meio de controlar o povo e evitar o questionamento dos erros doutrinários contrários à Bíblia. Assim, somente o clero podia manuseá-la. 1291. Data essa que marca o fim das cruzadas. Acre é retomada pelos muçulmanos e a expulsão completa dos cristãos da Terra Santa. Durante o período das cruzadas aconteceram algumas consequências, como o reaquecimento da economia no Ocidente. Esse reaquecimento da economia aconteceu devido aos cavaleiros que retornaram do Oriente e saqueavam cidades e logo após montavam suas pequenas feiras em rotas comerciais. Os cruzados também aumentaram as tensões e hostilidades entre cristãos e muçulmanos. Mesmo após o fim das cruzadas, esse clima tenso continuou. As cruzadas também contribuíram no aspecto cultural, como o desenvolvimento de um tipo de literatura voltada para as guerras e grandes feitos heróicos. 1517. Reforma Protestante. A Igreja teve seu poder político e espiritual contestado. Assim, Martinho Lutero propôs uma ampla reforma religiosa. A Reforma Luterana surgiu na Alemanha. Esse movimento criticava várias ações da Igreja Católica e teve forte apoio da nobreza alemã. As principais causas dessa reforma foram: Lutero era contra a venda de indulgências. Também era contra a centralização do poder nas mãos do Papa, descontentamento da nobreza alemã com a Igreja Católica, crise institucional e moral pela qual passava a Igreja. Lutero, então,
fixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Essas teses criticavam a venda de indulgências, o poder papal e algumas práticas católicas, além de propor uma ampla reforma religiosa. Na Alemanha, essas teses conquistaram a simpatia dos nobres. Em 1520, o Papa Leão X exigiu a retratação de Lutero. Lutero, porém, negou-se, e assim foi excomungado pelo Papa. Fato que levou uma série de nobres alemães a se desligarem da Igreja de Roma. Em outro ato de protesto, Lutero rasgou a bula papal, queimando-a em público. Lutero foi acolhido pelo príncipe Frederico da Saxônia. Com isso, vários nobres alemães se aproveitaram para tentar tomar inúmeros bens que a igreja possuía na região. Com isso, eclodiram 3 revoltas. Em 1522, os cavaleiros do Império atacaram diversos principados eclesiásticos a fim de ganhar terra e poder. Em 1523, a nobreza católica reagiu. E um ano após, quando camponeses, aproveitando da situação, começaram a lutar pelo fim da servidão e pela igualdade de condições. Lutero, protegido pelo príncipe, passou a traduzir a Bíblia para a língua alemã. Em 1530, apareceram os princípios da doutrina luterana. Foram eles: salvação pela fé, presença da verdade somente na Bíblia, extinção do clero regular, livre interpretação da Bíblia sem necessidade de padres ou intermediários, eliminações de tradições e rituais nos cultos religiosos, fim do celibato, proibição do uso de imagens nas igrejas, uso do alemão nos cultos religiosos. Antigamente só era permitido o latim. E por fim, Eucaristia e batismos como únicos sacramentos válidos.